Fala pessoal, me chamo Guilherme e estou fazendo esse vídeo aqui para vocês para mostrar um pouquinho as dificuldades que é aplicar um adesivo vinílico na parede, que nem esse aqui atrás de mim. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer as coisas eu mesmo em casa e nunca tinha aplicado, não tenho experiência, deixo bem claro que já não sou instalador, tá? Arrisquei por conta própria eu fazer. E geralmente os vídeos da internet não mostram os problemas que eu tive aqui, né? Eles falam que é fácil de aplicar, que é simplesmente garantir o alinhamento e ter uma sobreposição, né, entre as folhas e ir colando do centro para as bordas. Mas é muito mais do que isso, né? Eles não falam sobre o problema de parede torta, de curvas, você ter que realinhar enquanto você está aplicando e quando você puxa sai a tinta. Então quero passar um pouquinho dessa dica aí para vocês terem esse conhecimento na hora que vocês forem aplicar vocês mesmos em casa. Tá, então começando, eu apliquei esse aqui atrás de mim, tá, é um vinílico Carrara e foi a segunda vez que eu tinha aplicado, tá, que já foi bem melhor. E o primeiro ponto que eu queria, de dica aí que eu queria passar para vocês é a espessura do vinílico, tá? Esse vinílico aqui, ele tem uma espessura bem mais grossa do que o outro que eu tinha aplicado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o outro que eu apliquei como um teste antes aqui na minha cozinha, que tinha uma espessura bem menor, bem mais fina, tá? Que é esse branco. O que acontece? Quanto mais fino, mais vai aparecer as irregularidades da parede. Tá? E eu não sabia disso. O que acontece? Nessa parede aqui, eu não tirei, não lixei qualquer pontinho de tinta, qualquer desvio na parede. E como ele é bem fino, isso apareceu bastante. Tá? Então vocês podem ver aqui, ó, na parede. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Que aparece bastante. Deixa eu ver se eu acho aqui um reflexo bom. Aparece bastante pontinho. Ó, tá vendo aqui, ó, dá pra ver alguns pontinhos aqui. Aqui também dá pra ver uns pontinhos. Ou então, aparece bastante pontinho, tá? Na hora de for fazer essa aplicação, porque esse aqui é muito fino. O outro, como já é um pouquinho mais grosso, ele já não aparece tanto. Mas, primeira dica aí pra todo mundo, tá? Esse que eu fiz aqui a segunda vez, eu já dei uma raspada na parede com uma espátula, tá? Para tirar de fato esses pontinhos de tinta. Então eu raspei a parede inteira, deixei ela bem lisinha para não ter esse risco de ficar aparecendo esses pontinhos depois, tá? Você fica com um vinílico bem mais bonito. Segunda dica para todo mundo: parede torta, tá? E aí não é uma dica, na verdade é um problema que eu tive, né? Aplicar uma parede reta, assim, é a coisa mais fácil das situações. O problema é quando você tem uma quina, por exemplo, igual essa, ou lá no final, que a parede é torta. E quando a parede é torta, ferra completamente com o alinhamento, porque você começa com o alinhamento em cima e embaixo começa a faltar vinílico. Tá? Então você chega aqui na junta, lá embaixo começa aos pouquinhos espaçar. E daí a tua intenção, né, de deixar bem na curvinha da parede ali, no final acaba errando. E daí o que acontece? Quando você vê que está começando a abrir o alinhamento e você tenta corrigir o vinil, a hora que você tenta corrigir, ele marca e dobra. E daí ele fica colado, que foi a situação que eu tive aqui, ó. Deixa eu ver onde estamos. Aqui. Ó, isso aqui, ele dobrou, que é mais ou menos o que acontece isso aqui também, ó. Ele dobrou ali porque eu tive que dar uma forçadinha nele pro lado, e a hora que eu forcei, ele desalinhou o papel e acabou fazendo aquela marca ali. Tá? Então, sempre bom deixar uma boa gordura
de vinil para ambos os lados da parede para garantir que se a parede estiver torta, você ainda assim vai ter margem de erro para conseguir cortar e não ficar aquela parede branca sobrando ali no final. Tá? Então, esse é um ponto para pensarem. Outro ponto que eu tive de problema aqui também, e isso foi uma dor de cabeça que não ficou 100%, tá? Deixei assim porque senão eu teria que arrancar tudo e refazer. No caso, por exemplo, você está colando, né? Passando a espátula, enfim, você quer ajeitar ali o posicionamento e por algum motivo começou a desalinhar por parede torta ou porque realmente colou errado, e você puxar de volta o vinílico para soltar ele para conseguir corrigir, ou porque ficou bolha no meio, por exemplo, o que aconteceu comigo? Tá? Pode não acontecer com todo mundo, mas comigo aconteceu, eu tive muito problema com isso. Foi que a hora que eu puxei o vinílico um pouquinho para ajeitar ele arrancou a tinta da minha parede. E o que isso ocasionou? Ocasionou que eu perdi aderência. Depois que ele arrancou a tinta da parede e a tinta ficou grudada na cola, ele não colava mais na parede. Tá? Então, quer ver? Deixa eu pegar Deixa eu ver se eu acho um pedaço aqui para mostrar para vocês do que aconteceu de fato. Mas, basicamente, ó, esse aqui é um leve exemplo, tá? Ó, ele arrancou a tinta da parede, e bastante, e daí ele não colava mais. Porque daí não era mais ele que estava em contato com a parede, era a própria tinta solta. O que isso ocasionou? Ocasionou que aqui em cima eu tenho, não sei se dá pra ver aí, olha, eu tenho algumas partes que não grudam mais, que elas ficaram já com aquela bolha solta assim, tá? Então eu tenho que fazer para arrumar isso, eu tenho que soltar tudo, possivelmente arrumar a parede, tirar tudo o resto de massa e de tinta solta por trás, para daí colar tudo de volta. Tá? Então esse é um ponto importante. Quando forem colar, tentem ao máximo evitar que você colhe errado ou que colhe sem querer de um lado enquanto você está fazendo do outro, porque a hora que você puxar pode acontecer de tirar a tinta da parede ou tirar a massa, inclusive. Tá? Para não ocasionar esse tipo de situação. Outro ponto super importante, curvas. Eu tentei fazer essa coluna aqui sem cortar, né? Eu queria fazer ela vindo daqui e fazer essa curva aqui numa peça só, não consegui. Tá? Eu tentei, não ficou legal, tive que tirar, e daí eu acabei cortando e fazendo em duas peças aqui essa curva. Tá? O problema da curva tem alguns problemas. Primeiro que eu tenho gesso aqui no teto. Então, para eu fazer essa curvinha aqui dentro era extremamente difícil. E como é uma curva 90 graus, quando eu colava em cima, eu já não tinha mais uma posição legal para eu começar a puxar a película de trás, para soltar ela. E o que isso estava ocasionando? Estava ocasionando que a película protetora estava rasgando, por causa dessa curva muito fechada. Então aqui na frente puxava certinho, só que daí aqui do lado começou ao papel ficar para trás, e eu não conseguia mais alcançar lá em cima. Ele não via um papel inteiro descendo e liberando a cola. Tá? Então a curva ocasiona isso, e também a própria aplicação, né, do alinhamento. Para você fazer a curva bem alinhada, se tem algum problema de alinhamento, vai impactar na curva lá no final também. Tá? Então, realmente, curva, tive muita dificuldade, não queria ter cortado o papel, mas não teve como. Era o único jeito que eu consegui de fato fazer ficar bem bonitinho aqui. Tomadas, né, também mais simples, mas tomar um pouco de cuidado, né? Deixa eu ver se eu consigo. Então você vai aplicar aqui em cima de uma tomada. Quando você chega aqui, né, e passa por cima com o papel, antes de colar aqui embaixo nessa parte aqui, já vem recortando em volta da tomada aqui, tá? Porque senão você não vai ter um alinhamento
bem certinho aqui em volta da tomada e pode ter o risco de criar bolha também, tá? Ou de ficar com sobra, enfim. Tá? Bom, acho que esses foram alguns dos problemas aí que eu tive durante a aplicação. Em 2 pessoas é bem mais fácil, eu recomendo. Cortar com estilete no final também tem que ter bastante cuidado, tá? Para não ficar um corte aqui na parede, né, no caso, meio torto. Outro ponto sobre o vinílico mais grosso, que eu percebi pelo menos nesse aqui, aqui na coluna, eu trouxe a coluna e fiz essa curva aqui para dentro, e esse mesmo da coluna ele tá acabando mais ou menos aqui, então tem um tanto assim que tá correndo aqui por trás. Esse mais grosso não aparece, não sei se é por causa da espessura, mas ele não aparece tanto essa sobreposição. Já o outro que eu tinha feito, que é bem mais fininho, ele tava aparecendo muito, tá? Aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó, tem um... Tá vendo que tem um corte aqui, uma linha? Eu tirei fora essa sobreposição porque tava muito destacado. Tava parecendo uma régua assim por trás, sabe? Então eu resolvi cortar bem na linha dos dois para tirar essa sobreposição. Só para mostrar para vocês, ó, o problema que eu tive da parede, que descascou quando eu puxei. Ó, eu tive que refazer toda essa parede, passar a massa de volta, vou ter que lixar aqui ainda, porque arrancou a massa da parede quando eu tentei tirar ele para corrigir ou para fazer de novo porque não ficou legal, enfim. Mas acho que é isso, gente. Queria passar esse recado para vocês aí, alguns pontos para vocês se atentarem. Não fiz também uma coisa aqui que eu falo para vocês não fazerem, que eu tinha feito nessa coluna aqui antes. Eu coloquei somente a bordinha aqui, né? De cima até embaixo, né? A bordinha inteira, só um centímetro assim, para deixar bem alinhadinho com a virada aqui da coluna. O que aconteceu? Quando eu fiz isso, eu não tinha mais espaço lá em cima para eu puxar o papel. Tava muito difícil de eu puxar o papel desde lá de cima e trazer para baixo e ir acertando certinho, tá? Então, realmente, o que os vídeos falam de começa aplicando de cima para baixo, façam isso. Porque eu tentei fazer de um outro jeito, pegando toda a lateral para manter o alinhamento, caso a coluna esteja torta. Só que isso só dificultou minha vida, eu tive que arrancar tudo e fazer de volta. Daí quando eu fiz de cima para baixo, eu consegui fazer de um jeito mais fácil. Ainda falta fazer esse resto aqui que eu vou fazer hoje. Aqui tem algumas dificuldades também, que eu vou ter que recortar em volta da churrasqueira, vou ter que recortar aqui em volta, né, do vidro, então aqui tem bastante desafio. Vamos ver como que vai ser. Mas, de modo geral, é isso. Parede retinha, assim, sem curva, sem coluna, com alguma tomada, é mais fácil. O problema é quando você pega a parede torta, que essa aqui tá torta, quando você pega uma coluna que você quer fazer, né, ela revestida em volta. Enfim, algumas dicas para vocês aí, beleza? Só queria passar o conhecimento. Qualquer dúvida aí, podem mandar um comentário, dar um joinha no vídeo aí. Lembrando, não sou profissional, né? Não sou instalador, então às vezes eu posso estar falando alguma besteira, posso ter instalado de um jeito errado, mas para quem quer fazer em casa, eu nunca tinha visto um vídeo assim explicando esses problemas, essas dicas e o que você se atentar, então resolvi passar o conhecimento. Beleza? Valeu, até mais!